Oi gente, eu sou a Marina e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as semanas de moda e os desfiles. Mais especificamente, a gente vai conversar um pouco sobre o que o evento do New York Fashion Week, que acabou agora dia 12 de setembro, trouxe como as principais tendências para o verão 2022. No vídeo da semana passada, eu falei um pouco sobre eventos de moda que é importante de você acompanhar se você quer estudar mais sobre essa indústria. E um dos eventos que eu falei foram as semanas de moda. E eu até citei as semanas de moda que estão acontecendo, começaram agora em setembro, do Spring Summer, né, que é primavera-verão do ano de 2022. E a primeira delas é o New York Fashion Week, que acabou dia 12, e eu vou falar um pouco para vocês sobre esse evento. Mas antes, só de apresentar esse evento e sim falar as tendências que eu observei, vou falar um pouco sobre as semanas de moda e como é que você pode fazer para analisar os desfiles, se você tem vontade de entender como é que se estuda os desfiles, como é que vê ali, tira qual tendência que vai ser ali da estação. Eu vou contar um pouco para vocês isso e eu vou falar um pouco das minhas análises, o que eu percebi, como é que eu faço para estudar os desfiles. Mas antes de começar o vídeo, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, para ativar as notificações para você saber sempre que tiver vídeo novo e também me seguir no Instagram, que lá eu falo um pouquinho também do meu dia a dia. Antes de adentrar um pouco mais nesse assunto sobre as semanas de moda em si, queria trazer uma pequena explicação para vocês sobre um sistema de moda. A moda ela tem vários significados, né? E um dos recortes desses significados da moda é ver a moda como um sistema. Então, como a gente pode ver a moda como um sistema? A gente vê a moda como um sistema é pensar que existem várias instituições e profissionais que estão envolvidos nesse sistema, que fazem com que se perpetue essa cultura da moda. E hoje eu vou falar rapidamente para vocês quais são esses profissionais, essas instituições que estão envolvidos nesse sistema. Então, uma primeira instituição que faz parte desse sistema são as grifes de moda, né, que são empresas ou instituições socioculturais que elas atuam como fontes de estilo e produtos de moda. Então, elas fazem parte desse sistema cultural e mercadológico através de seus produtos, através dessa questão do estilo de vida em si. Então, as grifes de moda ela tem muito esse papel dentro do sistema da moda. Dentro do sistema da moda, a gente também tem os estilistas, né, que são os profissionais da criação, que estão ali responsáveis pelas criações do produto de moda. Então, eles também fazem parte do sistema da moda. Depois disso, a gente também tem a imprensa especializada, né, que são os veículos de comunicação que divulgam essas informações, tanto as informações sobre estilo, sobre moda, sobre as tendências, quanto as informações dos produtos de moda em si. Então, a imprensa especializada também está dentro do sistema da moda. Dentro desse sistema da moda, a gente também tem outros profissionais da moda que não são necessariamente os estilistas, mas que eles estão ali atuando tanto no processo de criação do produto ou de divulgação, de comunicação do produto, como, por exemplo, os stylists, os produtores de moda, os jornalistas de moda. Então, esses outros profissionais de moda, eles também estão dentro desse sistema e são tão importantes quanto. Agora, entrando um pouco mais, né, do que a gente vai falar nesse vídeo, a gente tem outro ponto dentro do sistema da moda, que são os eventos de moda, que eu já falei no vídeo passado, né, mas que são os desfiles, as semanas de moda, esses eventos que reúnem tanto os profissionais da moda, como também outras pessoas, os consumidores de moda, como também celebridades, atualmente influencers. Então, são eventos que reúnem esse público, também são muito importantes para impulsionar a economia e para a gente saber o que está acontecendo dentro da indústria da moda. Outro ponto também que se relaciona com isso que a gente falou, que está dentro do sistema da moda, é o calendário de moda. O calendário de moda, né, ele demarca essa questão das estações do ano em relação às marcas de moda, quando é que vão ser lançadas novas coleções, quando é que vão acontecer esses eventos. Então, eles trazem essa demarcação do sistema cultural e comercial da moda para fazer essa organização, né, de quando vai ser os desfiles, quando vão ser divulgadas novas coleções. Então, o calendário da moda ele tem esse papel também importante na questão da organização desse sistema. E ainda falando um pouco, né, do calendário, o calendário ele vem sofrendo algumas modificações, mas não vou falar especificamente nesse vídeo, senão vai ficar muito grande, mas se vocês quiserem que eu fale sobre isso, é só deixar comentado aqui, porque os estilistas e outros profissionais da indústria da moda viram que esse calendário estava um pouco insustentável, né, porque não eram só as 4 estações do ano, estavam entrando mais e mais eventos, cada vez mais no calendário de moda estava sendo insustentável. Então, muitos deles estão discutindo, saindo desses calendários,
calendários, colocando suas próprias datas, assim, então não vou falar muito aprofundadamente sobre isso, mas é importante a gente saber que esse calendário, mesmo com a existência dele, ainda existe atualmente essas discussões para terem algumas mudanças por conta de estar muito insustentável para algumas marcas essa velocidade de produção e de lançamento de coleções. E ainda, falando sobre esse assunto, outro ponto que também é muito importante dentro do sistema da moda são as capitais da moda, que são as cidades que são importantes na moda, que são destaque na moda em relação ao lançamento de produtos, em relação a tendências, em relação aos eventos. Elas não são necessariamente capitais, mas elas são consideradas por conta da sua importância. Então, essas capitais da moda seriam Nova York, Milão, Londres e Paris. E aqui no Brasil a gente vê muito destaque, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, em São Paulo principalmente com a São Paulo Fashion Week. Então agora, voltando a falar sobre as tendências e voltando a falar sobre o New York Fashion Week, como eu falei, o New York Fashion Week começou essa semana passada e acabou no dia 12 de setembro. Então eu reuni algumas informações e antes de falar um pouco sobre as tendências, eu queria falar como é que se faz para você poder analisar os desfiles se você tem vontade de saber como é que é. Primeiramente, uma coisa que eu gosto bastante é de seguir as páginas, a página do evento, no caso do New York Fashion Week, seguir o Instagram e o YouTube também do evento, porque lá eles também divulgam alguns vídeos. Então só de você seguir essas redes sociais, você vai conseguir acompanhar o que eles estão soltando de bastidores e até uns resumos de cada dia. Então eu percebi muito isso no New York Fashion Week, eles dão um resumo do primeiro dia com algumas imagens. Então é legal vocês acompanharem o próprio Instagram, as próprias redes sociais em si, dos eventos que vocês querem assistir e analisar. Como eu falei, no próprio site do New York Fashion Week você tem acesso aos desfiles, iam acontecendo os desfiles e depois eles colocavam os vídeos lá. Então é interessante, uma forma de você já começar a assistir. Eu preferia assistir de cada dia do que acumular todos, porque são muitos desfiles, então eu não gostava de assistir tudo de vez, para poder analisar pouco a pouco. Mas uma coisa importante, antes de vocês analisarem os desfiles, uma coisa que eu gosto de fazer é de ler um pouco sobre a trajetória ali daquele estilista responsável por aquela coleção. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se vocês quiserem assistir um vídeo, por exemplo, do desfile da Oscar de la Renta, que foi um dos desfiles do New York Fashion Week. Então, antes de você assistir o desfile, é interessante que você entenda um pouco sobre a marca, leia um pouco sobre a marca, leia um pouco sobre o estilista que foi responsável ali pela coleção, porque cada marca, apesar de existirem as tendências, terem as tendências características ali da estação, cada estilista ele tem a sua estética, cada marca tem a sua estética, o seu público. Então é interessante entender um pouco sobre a estética, o público daquela marca e daquele estilista antes de assistir. Então é algo interessante também que vai dar uma visão mais aprofundada para vocês que quiserem analisar os desfiles. Então eu gosto de fazer isso antes. Aí depois disso, eu vou no próprio site do New York Fashion Week e assistir os desfiles lá. E eu comecei a assistir os desfiles e eu começo a identificar o que eu comecei a ver de características de cada um. Por exemplo, uma coisa que eu reparei muito na Moschino. A Moschino é uma marca super diferentona, tem esse conceito, é mais conceitual em si, mas tinha características nela que eu via em outras marcas, como por exemplo os tons pastéis. Foi algo que eu vi muito em outras marcas e vi também na Moschino, então eu começava a notar. Na Moschino eu vi os tons pastéis. E fui fazendo isso nas outras marcas também, até ver algumas características que eu vi em mais de uma marca. E algumas delas foram os tons pastéis. Uma coisa que eu também vi bastante foi a questão das cores. Então as cores estão muito em evidência, o rosa mais pink, o verde mais neon, o laranja, o amarelo. Então foram cores que apareceram bastante, então acredito que vão chegar muito forte aqui também pra gente no Brasil. Então as cores foram que mais eu vi destaque, e duas coisas que eu vi mais destaque também em muitas das marcas foram as franjas e as plumas. Então as franjas e as plumas foram algo que se destacou bastante. Além disso, algo que eu vi muito foi essa questão das cores em si que eu já falei, mas também do brilho, dessa extravagância. Isso a gente tem lido bastante. Eu gosto de ir analisando os desfiles e também ver o que outros veículos de comunicação estão falando. Por exemplo, eu vou na Vogue, eu vou na Elle, eu vou na FFW, e eu vou nesses sites e eu vou vendo o que eles vão falando também para ver se está batendo com o que eu estou pensando, e eles falam muito sobre isso.
E o interessante quando a gente estuda sobre tendências, a gente estuda um pouco sobre a história da moda, é que a gente consegue fazer mais facilmente essas associações também. Por exemplo, quando a gente pensa no período do pós-guerra, né, do New Look, do Christian Dior. Então, ele veio de um período pós-guerra que as roupas tinham que ser muito funcionais, né, porque as mulheres estavam ali trabalhando, tinha que ter essa economia de tecido por conta da economia, tudo que estava acontecendo na guerra, e quando isso acabou, voltou, né, com essa explosão de tecidos mais volumosos, esse destaque para a feminilidade. Então, se a gente pensar nisso, a gente também pode fazer essa associação com a questão da pandemia, né? Que agora com a pandemia diminuindo um pouco mais, as pessoas podendo sair a mais eventos, a mais lugares, as marcas também querem trazer esse espírito, né? Esse entusiasmo para as roupas. Então, isso foi algo que eu notei bastante. E eu quero saber de vocês o que vocês notaram, se vocês assistiram São Paulo Fashion Week, e vamos compartilhar aqui também para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema. Então é isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Ainda tem mais outras semanas de moda pela frente. Se vocês quiserem que eu faça outras análises de outras semanas de moda, agora focando mais nas semanas de moda, sem dar todo esse contexto que eu dei pra vocês, é só comentar aqui embaixo também. E não se esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Até semana que vem!